Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o projeto, para estar explicando para quem tem interesse em entrar. Como funciona o projeto Renovar, tá? Ele inicia todo dia 21 e vai até o dia 1º de cada mês. A partir de agora, no mês de setembro, vai ser da seguinte forma: todo mundo para entrar no projeto precisa passar por uma consulta comigo antes, ou online ou presencial, tá certo? Depois dessa consulta, você vai receber o seu plano alimentar individualizado. E durante esses 21 dias, todos os dias, vocês vão ter metas a serem batidas, tá? Dentro do projeto tem eu, o professor de Muay Thai Anderson, o professor de dança Alexandre e o personal trainer Everson, né? Cada um tem os seus desafios, as suas metas a estabelecer aos participantes do grupo. Cada meta cumprida é um percentual que você está acumulando. Esse percentual vira desconto para as próximas participações sua no grupo, né? Se você quiser participar outras vezes, tá certo? E se você for a pessoa que se destacou mais durante aquele mês, você leva a premiação do mês, além de ser a que perdeu mais peso ou perdeu mais gordura, tá certo? Mas a gente faz vários sorteios. Vamos ter encontros presenciais, né? A gente vai estar se reunindo na segunda-feira, todos nós da equipe, né, de coordenação, para estabelecer novas metas, certo? Para dar uma mudada no nosso grupo, tá certo? Rapidinho para falar sobre isso. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre algumas orientações. É muito importante a gente beber o mínimo de água que é estabelecido para o nosso corpo por dia, que é o meu peso multiplicado por 35, certo? As reações bioquímicas que acontecem dentro do meu organismo são dependentes de água, tá? Digestão, respiração, construção de massa magra. Se você não beber o mínimo que o seu organismo precisa, então ele vai poupar o pouco que tem para as suas necessidades vitais, ou seja, para lhe manter vivo. Consequentemente, funções secundárias, como saúde de pele, de cabelo, de unhas, construção de músculo, acaba sendo deixado de lado. Se você não constrói músculo, se você não está construindo músculo, você está estocando gordura. Além de que sua cabeça vai doer, seu cabelo vai cair, sua unha vai ficar fraca, tá certo? É muito importante você cuidar da saúde do seu intestino, extremamente importante, que é o nosso segundo cérebro. Por quê? Mesmo que você se alimente bem, se você tiver com inflamação intestinal, o que é uma inflamação intestinal? Nosso intestino, se a gente esticasse ele, dava o tamanho de um campo de futebol. Porque as vilosidades são muito juntinhas uma da outra. É para elas ficarem assim, certo? Bem grudadinhas, quando o intestino está saudável. E no intestino acontece a maior parte do processo de absorção dos nutrientes. Então, a gente tem a digestão, certo? No estômago e na primeira porção do intestino. E no restante do intestino eu vou ter a absorção. Então, se você se alimenta bem, mas não absorve bem os nutrientes, nada feito, certo? No intestino, quando você está absorvendo os alimentos, eles vão passar através dos meus dedos aqui, simulando como se fosse as vilosidades para a corrente sanguínea, certo? E nesse sangue é que eu vou espalhar por todo o meu organismo, cada um vai para o seu local de atuação. Quando o meu intestino está inflamado, o que acontece? Vai criando-se arestas, brechas entre essas vilosidades. E através dos dedos só passam os nutrientes, mas por essas arestas eu vou estar deixando passar elementos tóxicos que deveriam ser excretados no meu organismo, como por exemplo xenobióticos. O que são xenobióticos, né? São aditivos químicos, né, que a gente acaba sendo que nós somos expostos diariamente, como por exemplo fertilizantes, agrotóxicos, inseticidas mas eu não uso isso, né? Mas naquele alimento que você está consumindo, de repente na colheita, no cultivo dele foi utilizado esse tipo de produto. Ou aditivos alimentares, como edulcorantes artificiais, né? Corantes, saborizantes, aromatizantes, também entram na lista de xenobióticos, como alguns materiais que a gente encontra até em plástico, né? O bisfenol A, por exemplo, é tóxico também para o nosso organismo. Então, eles também em excesso vão estar levando essa inflamação intestinal e ao mesmo tempo que eles vão abrindo essas arestas, eles conseguem passar por essas arestas e se espalhar por todo o meu organismo, tá certo? É muito e extremamente importante eu cuidar da minha saúde mental. Por quê, né? Estresse, ansiedade também leva à inflamação intestinal, então o seu intestino também vai abrindo essas arestazinhas e tudo que não é legal vai passando através dele para a sua corrente sanguínea. Então, se você ingere um refrigerante, uma bebida alcoólica, você vai deixando esse seu intestino mais inflamado. Que é outra razão também pelo que é importante a gente beber bastante água, tá? Porque quando você bebe bastante água, né, o bolo fecal que vai se formando nesse seu intestino, ele vai, né, correr
de maneira mais efetiva, você vai conseguir evacuar melhor. Muito importante essa questão da evacuação, porque muita gente tem constipação, e algumas dicas que eu dou para isso é: primeiro, não prenda. Se você sentiu vontade, vá logo fazer, tá? Mesmo que não esteja em casa, porque esse mecanismo de ficar, mas eu não estou em casa, ficar segurando, prendendo, tende a aumentar o risco de uma constipação. Tem a posição correta para você se sentar no vaso para evacuar. Então, não é aquela posição que a gente tem o hábito, que é sentada, certo? O ideal é você colocar as suas pernas mais altas um pouquinho, certo? Então, o ideal é você colocar um banquinho, né, ali mais ou menos da altura, que dê para você, o seu joelho ficar mais alto, né, do que o seu estômago. Essa é a posição correta para a gente sentar para tentar evacuar. Beber bastante água. Se você beber todos os dias 700 ml de água em jejum, todos os dias, eu garanto que com o passar dos dias você vai começar a perceber o seu intestino funcionando melhor. Um bom consumo de fibra, certo? Através de frutas, verduras e cereais integrais, tá certo? Só evitar alimentos muito secos, né? Verduras cruas em excesso, principalmente no horário da noite, tá bom? São algumas dicas pra gente ir soltando o intestino, tá bom? Falar rapidamente sobre alguns tipos de suplemento, tá bem? Primeiro, não vão tomando suplemento de maneira aleatória, sem uma indicação, sem uma maneira correta de consumo, porque isso pode ser só jogar dinheiro fora, tá certo? Eu vou frisar aqui rapidamente a creatina, por exemplo. A creatina é excelente para aumentar a força e o tamanho do músculo. De que forma? O músculo, a maior parte do músculo é água, né? Então a creatina ela ajuda a sugar a água para dentro do músculo e o músculo aumenta de tamanho. Mas, se você não estiver bebendo água na quantidade correta, ela não vai conseguir ter a sua ação de maneira efetiva, porque se ela sugar essa água, você não consegue sobreviver, né? Porque vai faltar água para as suas funções vitais. Outra coisa, creatina não é para se dar pausa, é para tomar de segunda a segunda, inclusive final de semana, mesmo que você não vá fazer atividade física. E ela só é bem absorvida quando consumida junto com um carboidrato, tá certo? Então, você pode tomar ela dentro de um copo de suco ou junto com uma refeição que contém um pouco de carboidrato, tá certo? Algumas dicas, até mais.